sobre. Boa noite. A gente vai começar agora a reunião pública e aí pedimos a vocês a compreensão do quesito silêncio. Afinal de contas, a gente está aqui se esforçando para manter a nossa concentração e aí qualquer barulhinho é preparado. O barulhinho pode ser uma conversa paralela e às vezes essa conversa paralela é até para falar um comentário, né? Nossa, o palestrante está falando tão bem. Às vezes a gente quer elogiar, mas daqui desconcentra. Outro ponto é a questão do celular, que às vezes a gente fica muito impaciente, até o celular começa a jogar um pouquinho, ou precisa atender uma ligação, isso também desconcentra. E tanto a vocês também, porque quem está do lado fica curioso, vira para ver, né, o que está fazendo, o que está olhando e tal. Então pedimos a vocês a colaboração nesse quesito. Na noite de hoje, nós temos a presença do nosso irmão Anderson, que vai falar um pouquinho para nós hoje. Enquanto ele não fala, eu trabalho aqui e a gente desacelera, a gente vem da rua de casa, né? Então a gente vai desacelerando, sacando. E nós vamos falar sobre os itens 484 a 488 do Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos, que fala sobre a afeição que os Espíritos nos devocam. E por afeição a gente entende o sentimento, carinho, coisa boa, né? Mas ele fala aqui num sentido mais amplo. Pode ser também algo, vamos dizer assim, ruim. Por exemplo, eu tenho um obsessor de outras línguas, alguém que me persegue até hoje. É assim que a gente chega na casa espírita, né? Eu estou muito mal, um obsessor está fazendo muito mal. Bendito obsessor, porque graças a ele eu vim na casa espírita. Se não fosse ele, talvez eu não viesse nessa reencarnação. Deixasse para a próxima, afinal de contas, sexta-feira, uma hora dessa, tem um barzinho, tem a novela para conversar daqui a pouco para mim, né? Tem tanta coisa que a gente poderia estar fazendo, a concorrência é grande. Então, bendito obsessor, que graças a ele, no meu pé, eu vim para a casa espírita. E não é ele que está me fazendo mal, sou eu que ou fiz mal em outra reencarnação. Então, existe aí vamos chamar de parentesco. A gente criou um laço, uma afeição. Eu uma vez ouvi que o ódio é o amor doente. Então, se o meu obsessor me odeia, possivelmente ele está doente comigo. Um dia me amou, um dia foi alguém de quem eu gostei, que ele me gostou. Então é bom que a gente reveja os nossos conceitos nessa questão dessa relação espiritual que é muito comum, embora a gente possa não ver. Alguns de nós são videntes, alguns, poucos provavelmente, mas na grande maioria nós não vemos, mas nem por isso deixamos de estar rodeados de espíritos. Imagina quantas reencarnações nós não tivemos para trás. Então pense assim, quantos pais, quantas mães que nos querem bem, que não estão do nosso lado nos ajudando, do que for possível. Às vezes as nossas preocupações são só voltadas para o lado material. Estou desempregado, eu preciso de um emprego, alguém aí em cima me ajuda, pelo amor de Deus. Esse alguém aí em cima não necessariamente é Deus. Na maioria das vezes é isso. Um pai, uma mãe de outras vidas, um filho que nós tivemos em outras vidas, que nos quer bem. E veja, eu só fui casado uma vez, só tive um pai e uma mãe. Não, foram várias reencarnações. Então, muito provavelmente, eu tenho um pequeno exército de pais, mães, esposas, esposos, filhos, sogras. Eu brinco muito com sogra, mas as sogras são segundas mães para nós, né? São aquelas pessoas que nos aturam, porque nós não somos um exemplo de genro. Na maioria das vezes, nós genros somos um pouco folgados, né? A gente chega na casa já se esparramando no sofá, querendo já um pratinho de comida, vira para o sogro, já pega a chave do carro para dar uma voltinha, usa o carro, mas não repõe a gasolina, né? Come da comida da sogra, mas não repõe nem um pouco, deixa eu fazer uma
de sorvete ou 2 litros, só para fazer uma grava. Nem que você compre 1,5 litro e o resto da família compra meio litro. Mas não custa, né? A gente tem um sentimento de gratidão pelaquela família que nos está abraçando. Afinal de contas, a gente não casa com o marido, a gente casa com um pacote completo. Pai, mãe, filhos, amigos, vizinhos também, porque esses são os primeiros que se estabelecem laços com a gente, né? Aquela velha e tradicional fofoca. Você já viu fulano, chegou com um boizinho novo aí. E esse a gente já criou um laço na hora. Às vezes o laço é até primeiro do que a namorada, porque a gente já está de luto, a gente diz popular, né? Olhando na vida dos outros, e a gente já cria as afinidades. Às vezes o relacionamento nem aconteceu, a menina nem paquerou com ninguém, mas a gente já formulou aquela paquera, aquele relacionamento nessa nossa fofoca. O pensamento que a gente cria, mesmo que a gente não verbalize, a gente emite. A gente emite para o universo. Ele vai para o universo, encontra alguém, e esse alguém começa a captar aquilo como se fosse o seu. Muitas das vezes a gente está em casa assim, nossa, estou com tanta saudade daquela minha amiga, de repente toca o telefone e é a minha amiga que liga para mim. Por quê? Eu emiti o pensamento do universo. Ela, onde ela estava, ela captou. E aí ela sentiu o mesmo desejo de pegar o telefone e ligar. E assim somos nós. Às vezes nós temos desejos, vamos falar agora pelo lado carnal, né? Um pelo outro. E isso a gente emite. Da mesma forma que a gente emite, o outro ou outros podem captar. Às vezes quem a gente quer não nos quer, mas a gente emitiu aquele pensamento, o outro captou e veio ao nosso encontro. E observe que quando eu falo em outro, o vizinho, o pai, a mãe, tanto é o encarnado quanto os desencarnados. Eu posso estar emitindo um desejo pela pessoa ao meu lado e um espírito desencarnado já se interessou por mim e ela não. Um exemplo. É interessante a gente observar isso também. Que a gente atrai para junto de nós essa afeição que nos fala o livro dos Espíritos, da pergunta 484, 488. Às vezes a gente atrai para junto de nós espíritos que estão interessados naquilo que a gente está pensando, vivenciando no dia a dia. Se eu sou uma pessoa que eu chego em casa, eu vou logo abrir a internet e ver os conhecimentos eróticos, eu vou provavelmente emitir esses pensamentos e vou atrair para junto de mim. E aí chega aquela sensação, o espírito vem, começa a verbalizar, que me adora, que me quer, e eu fico assim, mas como é que pode? Eu sou um ser humano normal como qualquer outro, e ele é um ser humano normal como qualquer outro. Nós só estamos em planos diferentes, mas ainda assim os sentimentos são o mesmo. Não é porque eu estou aqui que eu sou malzinho, morri, fui para o lado de lá, fiquei bonzinho, virei um anjinho. Vou continuar sendo a mesma pessoa. Se eu perturbo aqui, eu vou perturbar do lado de lá, com certeza. Se eu sou calmo aqui tranquilo, eu vou ser calmo do lado de lá. A índole que eu tenho aqui é a mesma do lado de lá. Não muda nada. Bom, vamos fazer a prece para começar. E que na noite de hoje, nosso Deus de amor, de paz, de tranquilidade, assim como os benfeitores espirituais desta casa e aqueles benfeitores que nos acompanham, possa nos auxiliar a todos, para que nós possamos aprender o máximo de conhecimento e exercitá-lo no dia a dia para de fato aprendermos, assimilarmos e nos tornarmos criaturas melhores. Sendo assim, declaramos que a Evangelho na noite de hoje e que Deus nos abençoe a todos. Vamos passar a palavra agora para o nosso irmão Anderson. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em poder a cada um de nós que adentrou aqui nessa casa de oração e trabalho, a fim de que saiamos daqui um pouco melhor do que adentramos. Desde que nasce, o Espírito viaja na direção do infinito. Nessa longa viagem, ele estabelece alguns vínculos. Na fase
primitiva, ou na fase primitiva do ser, ele envereda pelo caminho físico, geralmente em mundos ainda primitivos. Desses mundos, a grande maioria sofre e perece por conta de suas ignorâncias. Eis que o espírito alcança novos voos, novas esferas, e ele sai da fase animalizada para a parte de razão, para a parte lógica. Nessa fase, o espírito agora viaja não mais naquela fase primitiva e sofredora, mas numa fase em que pode ter escolhas. O seu livre-arbítrio é expandido, e esse ser agora parece viajar com um pouco mais de sensatez. É nessa grande viagem que vemos histórias fantásticas, através da história do homem, narrada não só nos livros sagrados, mas também na grande busca que nós temos para poder compreender o que acontece depois que morremos. Porque a morte sempre foi o enigma para todas as civilizações humanas. A morte sempre foi a grande expectativa ou o grande artista que nunca sai de cena. Porque a cada dia ela está arrebatando seres. E ela parece estar cada dia mais atual. Porque todos os dias nós morremos. A partir do momento que encarnamos, começamos a morrer. A partir do momento que começamos a desvendar a nossa juventude, é que temos que nos preparar para começar a morrer. Porque a morte faz parte da trajetória de nossas vidas. Um dos grandes escritores da história, Bohan Sat Bohan, ele faz uma história em estilo oriental, narrando que um jovem morava próximo à cidade de Bagdá, onde hoje seria o Irã. E ele morava com um servo que todos os dias ia buscar umas ervas no qual ele se nutria. Certo dia, quando esse jovem fazia esse ritual, eis que ele encontra a destruidora de destinos, a morte. Uma mulher de capa negra, que tinha na sua intimidade na capa um caderninho. Quando ela colocou os 2 dedos dentro da capa e começou a narrar o nome das pessoas que iam morrer naquele dia, quando começou a narrar o nome dele, ele bateu em retirada, correu. Chegou perto da casa de seu amo e disse: Senhor, embora eu seja servo, eu sou da tradição do Alcorão, que fala que quando nós temos um encontro com a morte e conseguimos nos desvencilhar, eis que é dado 10 anos de sobrevida. E como ainda desejo muito ser o seu servo e continuar a lhe servir com toda a dignidade, eu gostaria que o Senhor hoje me desse uma carta de euforia, pelo menos por enquanto, até que a morte saia do meu encalço. E o patrão, que era um homem generoso, pois não, foi até a cavalariça de um dos seus cavalos e disse: pois não, você pode partir. Nesse mesmo dia, como ele não conseguiu adquirir as ervas, o próprio patrão foi na feira. Quando chegou perto da barraca onde ele adquiria, ele teve uma surpresa muito desagradável. Mais uma vez, teve um encontro com a morte. Mas dessa vez foi um encontro diferenciado. A morte sentiu-se estranha. Porque ele disse assim: mas como? Como é que você pode interromper meu passo 2 vezes no único dia? E a morte disse: não, mas pode ter acontecido algum engano. É a primeira vez que eu vejo. Ele disse: mas é 2 vezes. Porque logo pela manhã eu mandei um dos meus servos vir aqui adquirir essas ervas do qual me nutro durante o dia, e eis que você começou a narrar o nome dele, ele se teve em retirada, desapareceu e agora foi fugir. E a morte deu uma gargalhada muito feroz. E disse: mas a confusão agora só aumenta. Mas por quê? Porque realmente eu tive encontro com ele pela manhã, mas eu tive uma grande surpresa, porque eu não tinha que ter aquele encontro com ele agora. Mas não. O encontro que eu tenho com ele é hoje, às 6 horas, na cidade de Samar. Justamente para onde ele quer ir. Fugir da morte. A morte, muitas vezes, nós saímos de um lugar pensando que estamos se distanciando da morte, mas estamos indo exatamente para os braços dela. A morte é tão feroz e perspicaz que ela chega numa intimidade de um lar que tem um senhor às palhas da morte e ele arrebata o jovem para que o sofrimento se perpetue. A morte sempre foi indagada dos homens como talvez a mais perversa criatura que Deus criou. E eis que surge pelo Bhagavad Gita na Índia, ou a Canção dos Mortos, a
interpretação dos sonhos, eis que surgem diversas teorias para explicar a morte. No Espiritismo não é diferente. Todos nós sabemos da senda da morte e todos nós não iremos escapar. O que nos conforta é que a grande maioria de nós não sabemos o dia. É o que pode nos confortar. Mas na grande maioria das vezes nos dá desespero. Quando chega a doença, quando chega a senectude, a velhice, nós começamos muitas vezes a nos morrer internamente, muitas vezes psicologicamente. E o que nos faz morrer bem mais aceleradamente é o nosso desespero e a nossa falta de zelo ou de lidar com a morte. A morte faz parte da indumentária da própria vida. E eis que quando se apresenta a destruidora dos destinos, na verdade, para quem tem a vida espiritual como fonte de revelação, sabe que nós não morremos. E que essa fase de morte, ela é extremamente passageira em mundos de provas e expiações, que somos nós. Nessa fase de mundos de provas e expiações, que o espírito perece ainda por sua ignorância, que ainda estamos numa escala de mundo ainda muito intermediária, mais próximo da animalidade do que da angelitude, eis que nossos desesperos parece que muitas vezes sobressaem as nossas razões. Estamos sempre adiantando as nossas mortes por causa dos nossos vícios e por causa de nossas inclinações ainda para o mal. Se é no campo das drogas que nós deixamos de ser espíritos completistas para poder adiantar a fase da morte ou a fase do desencarne, e aí perdemos boa parte de nossa encarnação, passamos a fase do vício e não aprendemos com esses desvarios. E da morte não é muito diferente. Parece que a morte tem um certo fascínio dentro de nós, embora tenha uma repugnância. Ninguém quer morrer aqui, mas todos nós iremos passar por esse processo. À medida que nós vamos nos preparando para morrer, é que nós adquirimos experiências. Porque ai de nós se morrermos e acharmos que acaba tudo. Que temos que gozar aqui tudo enquanto ainda há vida. E aí eu me recordo de uma história de um jovem. Ele disse: eu não posso compreender a minha vida muito bem. Nasci em berço de ouro. Nas minhas primeiras fases da juventude, eu olhava para um canto, olhava para o outro e sentia depressão. Eu tinha tudo dentro da minha casa, mas eu não tinha a presença notória de amor que a minha família podia me proporcionar. Saí dali para poder ter esse preenchimento dentro de mim e fui para a cidade de Londonderry, no Reino Unido, que fica dentro da Irlanda do Norte. Quando eu chego lá, eu fui impactado pela mensagem de um pastor protestante, que dizia mais ou menos assim: eu gostaria muito de poder encontrar-me as pessoas depois da morte. Eu gostaria muito de me encontrar comigo mesmo quando eu morresse, ou de encontrar com Jesus depois que morresse. Mas eu sei que as minhas pequenezes são maiores do que as minhas qualidades e provavelmente eu não vou adentrar e nem ter a oportunidade de conhecer Jesus. Eu gostaria pelo menos de poder conhecer do outro lado da vida um pouco como foi minha mãe, dizia o pastor. Mas como eu ainda erro tanto, provavelmente eu não vou conseguir encontrar minha mãe. Mas quem sabe eu consegui encontrar um dos meus irmãos que me foi tão caro aqui na terra. Mas como ainda erro tanto, provavelmente eu não. Mas quem sabe pelo menos um amigo do outro lado. E esse que o pastor desencarna. E numa das sessões de Divaldo Pereira Franco, ele aparece e dá uma comunicação. Na comunicação ele diz que passa de 12 a 16 anos no umbral. Uma espécie de intermédio até ele conseguir encontrar a razão de sua mente para poder preparar-se de novo para reencarnar. Nesse campo de umbral é um campo muito triste e deprimente. Porque lá nós encontramos praticamente todas as nossas falhas. São mais visíveis. E nós nos deparamos com os nossos problemas mais íntimos através do espelho da alma que lá do outro lado está escancarado. Porque quando nós deixamos a indumentária do corpo, o que vai interessar é o que nós fizemos e adquirimos de valores. Não os valores da moeda, do câmbio, mas os valores da alma e do espírito. O que é que você tem feito por você hoje? O que é que você tem
construído para esse caminho, como havia dito no início da explanação, ser diferenciado. O que é que você vai fazer depois da adóxia? Que é quando o cérebro deixa de receber oxigenação e vem a morte do corpo físico. Como vai ser o seu recebimento do mundo espiritual? E como você entende o mundo espiritual? Allan Kardec tinha as mesmas dúvidas. Levado à casa de um amigo em 1852, principalmente o amigo Fortier, que era magnetizador. Kardec era um homem de ciência. De início, teve contato com as mesas girantes, mas como era um homem de ciência, não poderia simplesmente acreditar sem ter uma comprovação científica. Era um homem lógico, racional. E se perpetuou através da codificação espírita. Kardec foi às primeiras sessões de mesas girantes e sentiu um certo impacto. Como poderia algo que não tem corpo, ele tem cérebro, dar respostas lógicas? E eis que ele é impactado por uma resposta de uma das mesas girantes, que diz: não é a mesa que responde a ti, Rivail, mas sim a consciência dos homens que se foram. Nós não morremos. A morte não tem propriedade de matar a vida. Ele tem um certo impacto. Depois ele é apresentado a um dos espíritos que diz: Rivail, tu tens uma missão muito forte perante os homens. Tu irás constituir um corpo de conhecimentos novos para uma nova era na humanidade. Essa nova era, como parafraseado por Jesus, ele irá vos ensinar muito mais do que ele próprio ensinou. Porque nós estaríamos numa fase intelectual mais avançada. Teríamos saído daquela fase dogmática que prevaleceu a época de Jesus e que entramos na intimidade da Idade Média, mais ou menos 600 a 1000 anos de trevas, onde o Papa decretou que cada coisa que fizesse aqui na Terra teria necessariamente a absolvição, que era o ciclo das indulgências, e que nós, não importa o que faríamos, teríamos o perdão desde que pagasse. Se eu abortei, era X moedas, estava perdoado e podia ir para os reinos dos céus. Tudo isso através de um decreto. E esse decreto você leva para sua casa, muitos deles iria expor dentro das casas, com a ridicularidade muito forte da ingenuidade humana já naquela época. Kardec sentia que aquela religião da época, ela não completava o corpo intelectual que se fazia mister para entender o próprio Cristo. Embora ele veio de uma família católica e estudou na instituição protestante, ainda se sentia impactado e na grande maioria das vezes não respondido por suas perguntas mais individuais, mais íntimas. Onde é que eu vou depois que eu morro? O que é que eu estou fazendo aqui? E o que é que me espera depois que o esquife seja a minha destinação? Kardec, vendo aquilo tudo, e se sentindo impactado ainda pelas mensagens que os espíritos começaram a lhe dar, Kardec começa a interpretar um corpo de lógica para poder lançar a doutrina espírita. E ele lança naquele dia 18 de abril de 1857 um novo corpo de conhecimento para a nova era que agora se apresenta como a era do Espírito. Não podemos mais que os dogmas sejam parte de nossa vida, mas que o conhecimento científico e lógico esteja presente sim dentro da ciência. Não podemos acreditar que simplesmente o simples pagar de determinada coisa faça que nossa alma se perturbe, mas sim que nós temos uma vida aqui correta. Quando Jesus falava, cada um segundo as suas obras, ele falava a obra reta, a vida digna, a vida de um homem de bem, de uma mulher justa, de uma família funcional, diz a psicologia do século XX. A grande maioria das famílias ainda são disfuncionais. São aquelas famílias que elas não são preparadas para viver, muito menos para morrer. E aí quando as pessoas morrem, muitos morrem, e muitos já em uma inteira idade, têm que passar por esse processo natural de morte, muitas famílias se desesperam, porque não conseguiram se construir para dar perpetuidade. E aí se desesperam. Muitas vezes é porque ela é patriarcal. E o homem é que mantém a casa depois. É o homem que mantém a casa. E quando ele morre, muitas vezes não tem condições de se manter. Outras vezes é quando a família é desequilibrada. E os filhos muitas vezes sequer têm a oportunidade de conhecer seus pais. Quando eles conhecem os pais, muitas vezes os pais são desequilibrados. Porque na fase de transição que estamos vivendo, é muito comum que esses espíritos voltem,
são dados a chance para poder expurgar as suas necessidades íntimas, mas também moldar o corpo moral para que ele possa adentrar a nova psicosfera da Terra que se apresenta no século XXI, a era da regeneração. Se o espírito não puder incorporar-se dentro dessa psicosfera de regeneração, ele volta para o mundo de transitoriedade ou o mundo de provas e expiações, que muitos acham que só existe a Terra, mas é um corpo infinito de quantidade de espíritos, de mundos e de espíritos que estão nessa leva. Aqui na Terra, por exemplo, acredita-se que é o corpo perispírito dessa Terra, ou a psicosfera da Terra, esteja enraizada cerca de 30 bilhões de psiqueis, de espíritos. Encarnado, 7 para 8, mais ou menos. Mais de 30. Então, aquelas teorias de que muita população, as pessoas vão morrer de fome, e que a morte vai ser tão impactante, ela hoje não se choca. Já se choca, porque nós já temos tecnologia suficiente para isso. Nós hoje podemos produzir no campo comida suficiente sem ter uma quantidade gigante de trabalhadores. É o campo da tecnologia. Porque em meados do século XX, mais ou menos pelo terceiro quartel do século XX, os espíritos superiores, que não fazem nada por acaso, que não existe um improviso na espiritualidade, eis que deu a oportunidade à Terra de reencarnar espíritos com uma senda intelectual muito forte, para poder impulsionar, como foi na época de Allan Kardec, para poder impulsionar esse corpo do século XXI da tecnologia. E eis que surge Albert Einstein, eis que surge Bill Gates, eis que surge todo o corpo de espíritos mais intelectualizados para dar ao homem sair da fase rural para adentrar as cidades com um pouco mais de qualidade de vida. Mas essa qualidade de vida parece que não está saciando o homem dentro das suas carências mais íntimas. Porque o mesmo celular que te conecta daqui para o Japão é aquele que te faz planejar os voos. Aquela mesma tecnologia que te faz distribuir renda é aquela mesma que assistimos a todo dia à corrupção, que ainda impera dentro das consciências dos homens, principalmente no campo político, que é o campo que o homem mais é testado e que muitas vezes é o que mais paga. Porque tem tudo fácil. E quando tem um fácil e não tem uma lei que possa reprimir determinados atos, se perpetua e nós aqui assistimos a tudo isso muitas vezes de mãos cruzadas. Porque temos o Brasil, ainda no século XXI, com uma gama imensa de conhecimento e principalmente o jovem, na grande maioria das vezes, afastado desse conhecimento porque está alienado por causa da tecnologia. É muito comum. Você sabe o que aconteceu ontem? Não, sei não. Mas você sabe o que aconteceu no Facebook? A grande maioria sabe. Porque nem sempre o intelecto traz o homem à reflexão. Allan Kardec sabia disso. Quando ele funda a Sociedade de Estudos Parisiense de Estudos Espíritas, ele não quis rotular, antes de tudo, como sendo uma instituição diferenciada, mas que fosse uma instituição para poder dar um corpo de unicidade àquela nova ciência que se apresentava. Porque a ciência dos espíritos, o espiritismo, ela não pode ficar no campo só do assistencialismo, mas sim transformar as consciências. Consciências essas que podem dar um impulso muito forte na fase regenerativa que o mundo hoje está passando. E aí, todos os campos do conhecimento humano do século XXI vai ter já começou, mas vai ter um apogeu muito forte. Muitas pessoas vão ter uma dificuldade de se interagir com esse tipo de tecnologia. Olha que coisa surpreendente. Hoje, chegamos em alguns cantos, o dedo faz com que o caixa eletrônico saia do dedo. É um impacto muito forte. Hoje, com um simples clique, podemos conectar com pessoas de outro continente. Mas no tempo de Allan Kardec, não se fazia isso. O grande instrumento da codificação foi a mediunidade. Allan Kardec fazia uma pergunta ao médium e distribuía essa mesma pergunta através de cartas a vários médiums de várias partes do mundo. Quando as cartas retornavam, o corpo da doutrina espírita foi todo feito em cima dessas respostas. Allan Kardec começou a perceber que não importa muito onde o médium estava, a resposta era muito parecida, ou na grande maioria das vezes a exatidão
não era igual, para poder provar que a unicidade do conhecimento dos Espíritos, ela era real, ela era lógica, e ela tinha um pouco de imortalidade. Porque se o médium se comunicava com alguém que já desencarnou, aquela pessoa não morreu. Deixou a indumentária física, mas adentrou no mundo ou na esfera espiritual. Que hoje a física quântica diz que estamos entre a nona e a 11ª, o 11º plano de estágios de matéria. Olha que coisa interessante. Você está dentro de um ônibus, o seu referencial, a gente estuda isso em mecânica, é um saco nos primeiros anos. Nosso referencial é a estação. Para a gente saber que está em movimento, a gente olha para ela. Porque a gente também está em movimento quando o metrô está. Mas quando a gente está parado, o nosso referencial tem que ser o metrô. Porque a estação é que está parada. E eu estou no mesmo referencial que ela. Mesma coisa acontece com os espíritos. Quando nós estamos encarnados, o nosso referencial é o que está do nosso lado. Que Jesus de Nazaré dizia que é o nosso irmão. O nosso irmão é aquele referencial que nós temos para poder construir um corpo moral aqui na Terra. Se o nosso irmão ele é deturpado, ele envereda pelo campo do vício, ele muitas vezes não é uma pessoa assim tão equilibrada, e não é muito difícil da gente encontrar, muitas vezes, por nossa ingenuidade, nós iremos nos comportar dessa forma. Porque nós temos a tendência natural, e a psicologia prova isso, de imitar determinadas condutas. Ao tempo de Jesus, ele teve a capacidade de as pessoas quererem imitar a sua fase de amar. Assim aconteceu com Saulo, que na estrada de Damasco ele teve um choque. Saulo, por que tu me persegues? Foi o primeiro impacto que ele teve com a morte. Cegou-se. Ele, naquele ministério de ficar cego, ele adentra para ser tratado e ele começa aquele impacto. Por que tu me segues? Ele recompõe a visão e passa o resto de sua vida pregando. Ele até então não tinha reflexionado a mensagem do homem de Nazaré. Era um homem em contradição, era um homem controvertido para a religião daquela época. Quando ele dizia que meu reino não é desse mundo, se dizia esse homem é louco. Como ele pode dizer que ele é um rei e ao mesmo tempo o reino dele não é desse mundo? Como ele pode nos armar para poder defendermos Israel de César e de todo aquele colegiado de Roma? Esse homem deve ser pouco, mas 12 homens tiveram a oportunidade de ser seus apóstolos. E um deles, Judas Iscariote, o único que veio da fase mais abastada, da fase mais rica, foi o único que o traiu, para poder provar que os valores da terra, muitas vezes, não tem nada a ver com os valores morais. Aqui na terra é o mundo, dizia Jesus, de aflições. Mas a aflição ela é como uma escola. Na escola estamos sempre em aflições. São os trabalhos, a dinâmica. Temos o tempo todo que ser confrontado com as nossas próprias ideias. Era isso que Jesus falava de aflição. Não de sofrimento. Porque há muitas pessoas que nascem para sofrer e fazem disso ministério de felicidade. E aí, vou pedir a oportunidade a vocês de narrar uma história muito interessante. Divaldo Pereira Franco, quando ele tinha 4 anos de idade, na cidade de Feira de Santana, mais especificamente, ele teve a ocasião de ter uma de suas primas que tinha como meta casar. Ela disse: eu não posso morrer enquanto eu não casar. Porque naquele tempo, graças a Deus, o mundo evoluiu. Se a mulher tivesse 30 anos e não casasse no interior da Bahia, ela era tida como balzaquiana. E era rotulada onde chegasse dentro da cidade. Ela fulano não casou não. Essa daí é tão boa que nem casou. Então isso era rotulado. E essa mulher consultava adivinho, médium, a quem fosse possível para poder casar. Um dia, ela ficou sabendo que chegaria uma mulher que tinha a capacidade de ver as pessoas que morriam e também fazer previsões para o futuro. E ela disse assim: poxa, ela pode ser a minha salvação. Já estou com 29 anos. Não é possível que ela não tenha naquela cartola dela alguma coisa que possa me beneficiar. Ela vai ao encontro dela e a mulher diz assim: pois não, minha filha, o que você deseja de mim? Eu gostaria de saber se eu vou casar. Ela diz assim: mas o importante não é casar. O importante é ser feliz. Há muitas pessoas que são casadas e não são felizes. E há muitas pessoas que são felizes e não são casadas. Ela nunca tinha se atentado a isso. Quando ela começa a conversar com ela, diz assim: mas você tem a capacidade realmente de ver as
pessoas que morreram, sim, eu tenho a capacidade de ver as pessoas que morreram. Você é uma pessoa especial? Não sou uma pessoa especial. Por quê? Porque eu sou espírita. E o espiritismo começou a compreender dentro da minha vida que eu sou um espírito ou um ser ainda em transição para chegar à minha evolução. Eu sou médio. Alguém que está no intermédio entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Você faria um favor para mim? Ela disse, pois não. E quanto você cobra? Assim, eu não posso cobrar por consulta. Daí de graça, o que de graça recebeste. Está lá na mensagem de Jesus. Está no Evangelho de Cristo. Ela disse, então você tem que visitar o plano meu. Porque todo mundo acha que ele é louco. É louco, é. Ele diz que ouve vozes. E de vez em quando começa a conversar com pessoas no canto da sala. Só pode ser maluco. E a sua mãe, que ele era o 14º filho, imagina, apanhou de 13 e foi beijado de 13. 14º filho, e sua mãe já não sabe mais o que fazer. Já levou ele para médico, porque naquele tempo os médicos tinham mais de adivinho do que de médico, né? Pedia uma coisa e receitava outra. Hoje a gente evoluiu, né? Ele pede um monte de exame, não acerta nada do mesmo jeito, mas pelo menos os exames têm mais tecnologia, já é alguma coisa. Quando ela chegou lá, ela disse assim, não, mas esse garoto aqui, Divaldo, se encontrava praticamente há 6 anos sem andar. Devido ao impacto, ele passou em um bar da cidade e viu os irmãos dele morto na cadeira do carro. Se sentiu mal, sentou-se, teve um ataque do coração e morreu ali mesmo. Ele ficou tão impressionado com aquilo que ele perdeu momentaneamente as pernas e ficou sem andar durante quase 6 meses. Quando ela visita de volta, diz assim, não, mas você não tem nenhum problema físico na perna, não. Ah, eu tenho. A mãe de volta, que era uma mulher baixinha, vocês devem imaginar, né? Porque a mulher alta, assim, ela faz muita chuva, muito trovoada, mas chove pouco. Mas a mulher baixinha já chega a chover. Ela disse assim, você, Divaldo, você está me escondendo alguma coisa. Você está nessa aqui, você não pode andar, para você não ter que ajudar seus irmãos na tarefa de casa. Não, mãe, não consigo andar, não. Quando a médium disse, na frente da mãe dele, que ele não tem nenhum problema físico, ele gerou. Não, eu tenho, claro que eu tenho problema físico. Não, meu filho. Você é obsediado. Houve aquele silêncio. Ele com 6 anos não sabia isso, mas achando a palavra um pouco pesada. Obsediado, o que é isso? O seu irmão está com a parte do pé esquerdo acoplado à sua perna. Está impedindo que você ande. Sério, sério, porque ninguém pode. Nós deixamos a indumentária corporal. Mas o nosso espírito, ele viaja na direção do infinito, meu filho. E Divaldo disse que naquele momento teve um transe. Quando voltou, a mãe dele estava chorando. E disse, o seu irmão falou com você. Zeca disse uma mensagem agora com você. Disse que ninguém volta. E disse, meu filho, que você seria algo diferenciado entre nós aqui da Bahia. Divaldo disse que não sentiu tanto aquele impacto daquela conversa, porque ele estava no transe. Quando despertou, a médica disse, agora você pode levantar. Aí disse, mas se eu for levantar, eu vou cair. Meu filho, pode levantar. Mas se eu for levantar, eu vou cair. A mãe disse, Divaldo, levante. Porque naquele tempo o psicólogo ficava, né, ou no cinturão do pai, ou uma tabica de mexer no olho. Era o psicólogo da época. E quando tinha alguma dificuldade, ele resolvia. Hoje os pais têm um medo incrível dos filhos. E ninguém sabe do motivo. Porque os pais dão muita liberdade e quando quer cortar, já está longe demais. Levante, meu filho. Mãe, eu vou cair. Caia! Mas levante. Ele levantou, sentiu um certo frenesi nas suas pernas. Era a volta da circulação sanguínea de forma mais intensa. Daí em diante, ele foi levado a estudar espiritismo. Porque naquela época tinha-se no interior de que quem estudava o espiritismo ficava meio maluco. Como ele já era rotulado como maluco de tanto ver pessoas que morreram, para ele era muito interessante. Ele foi levado a um centro espírita na época. Quando ele chegou lá, ele teve um impacto, porque ele era coroinha da igreja. A beata que tomava conta da igreja estava na reunião. O assistente do padre estava na reunião. O juiz da cidade, o gerente do Banco do Brasil, que era o banco da época. Estavam todos lá. Aí ele fala assim, meu Deus, quanta gente maluca também. Todos eles aqui dizendo que vê pessoas do outro lado. E ele foi levado à mesa mediúnica e lá ele psicografou a primeira vez
6 para 7 anos de idade, ainda com muita dificuldade. E hoje, com mais de 80 anos, ainda tem muita dificuldade de poder psicografar com canetas esferográficas. Só consegue a lápis, porque foi como aprendido. A parte do espírito de psicografia, ela é muito individualizada. Há espíritos que têm a capacidade de comunicar-se até com as duas mãos. Mas devido à condição do médium ser muitas vezes limitada, só consegue lápis. Divaldo conseguiu na juventude, através do lápis, e não deixou mais o lápis. É uma dificuldade publicar o livro dele, porque o intérprete tem que decifrar tudo aquilo para depois digitar e sair o livro. E hoje, mais de 200 livros depois, nós vemos como é difícil todo esse trabalho, fazer um trabalho de espírito diferencial. E aí ele começa a adentrar ao mundo do espiritismo, estudar tudo aquilo que até então ele era controlado como louco. Quando ele tem 17 anos, ele profere a primeira palestra espírita mediunizada pelo espírito Humberto de Campos, ainda no interior da Bahia. Quando ele está com 25 anos de idade, ele vai a São Paulo, convidado pela então União Paulista de Espiritismo para proferir lá, devido à capacidade que ele tinha de oratória. Quando ele tinha cerca de 50 para 56 anos de idade, a mãe dele chega e diz assim: meu filho, eu gostaria que você me fizesse um pedido. Eu pedido a Joana de Anjos. Mas é o que, mãe? Eu gostaria de saber quando é que eu vou morrer. Mas mãe, posso perguntar isso? É um espírito. Eles são ocupados demais. E outra coisa, eles não vão me responder uma pergunta tão torpe dessa. Divaldo, pergunte a Joana de Anjos. Ele disse: não, mãe, vou perguntar. E ela diz assim: não, ainda não está na hora. Quando ela faz 65 anos, novamente ela pergunta a Divaldo: Divaldo, quando é que eu vou morrer? Pergunta a Joana de Anjos. Mas mãe, Joana é muito ocupada. E por surpresa dela, Joana diz assim: toda vez que ela perguntar, eu vou responder. 65, não. 70 anos, não. Aí Divaldo disse assim: vai ver, eu posso esquecer da mãe. Por que não? 80 anos, ele voltou a perguntar, ela disse: não. 85 anos, a mãe dele entubou-se e passou praticamente a morar no hospital, devido à fragilidade que tinha física. Então, mais uma vez, vai perguntar, e Joana disse: ainda não. A Divaldo disse: adora isso ainda. Quando ela tem 86, Divaldo chega às 5 horas da manhã para visitar a mãe dele, e a mãe dele disse: meu filho, hoje eu não preciso perguntar a você. Por quê? Porque eu já sei que hoje é meu dia. Mas como é que você sabe, mãe? Eu não perguntei nada, Joana. Você nunca veio me visitar às 5 horas da manhã. Tem que ser alguma coisa muito especial para que você saia das suas atividades sérias, de geografia. Divaldo leva ela para uma espécie de UTI que ficou dentro da mansão do caminho, e lá ele convida os mais de 400 crianças para todas eles assistir o desencarne. Ele disse que teve a oportunidade de ver ela ainda se desprender do corpo. E dizendo: meu filho, ninguém morre. Aquele que acha que a nossa vida acaba depois que o corpo está ali dentro do caixão, é uma parte muito delicada. E olha que ela estava falando de uma mulher que nasceu e morreu analfabeta. Não teve a oportunidade de estudar. Teve que criar essas diversas crianças, e Divaldo disse aos seus irmãos, e muitos deles filhos registrados, inclusive por Divaldo: olha, a vovozinha está deixando o corpo dela ali, o espírito dela está acendendo as estrelas, porque ninguém morre. 8 dias depois, está Divaldo no interior do Paraná, proferindo a palestra. Quando ele olha, está Joana de Anjos. Aí ele diz assim: Joana de Anjos vai aparecer durante a palestra, só pode ser para não me desconcentrar. Ele lembra da história da mulher baixinha, porque Joana é baixinha, né? O que ela pode estar fazendo aqui? Ela deve querer perturbar a minha oratória hoje. A Joana pega e diz assim: mentalmente ele entende alguma coisa de grave, mas por aí. Quando ele olha de novo para Joana, Joana está com a mãe dela, com a mãe dele, abraçada a ela. E Divaldo estava proferindo a palestra justamente sobre a imortalidade. E a mãe dele chega próximo dele, dá-lhe um beijo em sua nuca, ele sente um certo impacto, para por alguns momentos, e ela diz a ele: vá, meu filho, diga a eles que ninguém morre. Diga a eles que depois que o esquife
ou a parte onde colocamos a areia sobre o caixão passa, nós adentramos a parte da nossa vida que realmente interessa, que é a parte espiritual. Conte a eles, meu filho, que ninguém morre e que do outro lado da vida parece que aqueles que fazem boas obras são recebidos pelos Espíritos, mas também alertos para aqueles que são frívolos, para aqueles que são ignorantes, para aqueles que são corruptos. A grande maioria deles a caminho de Cristo. Eu tive essa oportunidade de ser recebida no mundo espiritual do filho, mas pelo que disseram que eu fiz, porque eu acho que eu não fiz nada demais, mas eu fui para um lugar muito bom. Conte a eles que ninguém morre, que ninguém morre e ninguém mata a vida. E aí, Divaldo disse que parafraseou naquela própria palestra a mensagem do Mestre de Nazaré. Aquele homem revivivo que teve a oportunidade de arrebatar e a audácia de separar a história da humanidade entre antes e depois dele, que sequer tinha uma pedra para reconchetear a cabeça, que ninguém sabe realmente se ele nasceu em Judá, Belém ou Jerusalém. E há alguns que dizem que ele nasceu em Betsaida. Aquele homem que passou a posteridade como sendo o homem de Nazaré, disse uma vez: aquele que crê em mim jamais morre, porque tem um bom da vida. Aquele que segue os meus passos jamais sente as feridas, porque tem a paz que eu dou e é feliz em tudo. Aquele que adentra no mundo do amor, através do amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, aquele não pode sofrer nem perecer as injúrias e a incúria humana que ainda prevalece devido às nossas ignorâncias. Esse passou desse caminho de sofrimento e de ignorância, e agora, como aquela viagem que eu tinha falado no início, começa a vislumbrar o caminho do infinito, porque ninguém morre e a morte, depois que acaba a nossa vida física, é que começa a nossa vida integral. E Joana de Ângeles, narrando através do homem integral, o livro de Divaldo Pereira Franco fala que a verdadeira vida não pode ser completada na parte física, porque o espírito é limitado, ele é preso dentro desse corpo e limitado dentro do que ele pode fazer, do que ele pode alcançar, porque é um espírito com multiplicidades enormes. E aqui no campo físico, muitos de nós estamos para experimentar ou vicissitudes, ou provas, ou então expiações, que são reparações de vidas passadas. Todos nós aqui temos hoje a oportunidade de olhar para o céu e dizer: hoje eu sou a melhor fase do que eu consigo ser. E tem muita gente que diz: meu Deus, imagina que eu fui antes. Porque se hoje eu sou a minha melhor fase, imagina só o que eu era antes. Porque muitos se verem ainda egoístas, frívolos, vaidosos, que é muito comum. Mas quando ele arrebatava multidões em Jerusalém, ele teve outra visão, fazendo dizer: vem, Tomé, já que tu não credes, vem e toca-me em minha vestimenta. Bem-aventurados são aqueles que creem, muitas vezes sem poder ver. Bem-aventurados são aqueles que são mansos, porque deles herdarão o mundo dos céus. Bem-aventurados são aqueles que têm a sede de justiça. Bem-aventurados são aqueles que fazem de sua vida ministério de amor e de doação para com Deus. Bem-aventurado foi aquele homem apóstolo do século XX, Francisco de Paula Cândido Xavier, que impactou a sociedade da época simplesmente com sua mensagem de amor, simplesmente com sua doação para aqueles que chegavam ali com a palavra amiga do mestre do século XXI, Chico Xavier. Aquele homem que tinha a imortalidade todos os dias escancarado em sua psique. Aquele que comunicava-se com os mais espíritos mais nobres que teve a oportunidade de encarnar na Terra. Aquele que deixou mensagens magníficas e que deixou também uma vida de exemplo para que nós, hoje, espíritas do século XXI, possamos olhar para trás, parafrasear Allan Kardec, que dizia que o homem de bem hoje é aquele que faz melhor amanhã. E que o modelo e guia para a humanidade é o Mestre Jesus. É Ele que deve ser o grande guia. É a mensagem água viva do Cristo que deve ser internalizada dentro de cada um de nós. Olhar pela manhã e dizer: vem, Mestre Jesus. Hoje eu estou tão em paz comigo. Parece até que não faz nem sentido aquilo que eu tenho chorado, aquilo que eu tenho vivido.
Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo para mim: vem, meus filhos, deposita em minha mão todos os teus problemas. Não perca esse olhar, não chore, não temas, não perca essa fé que você deposita em mim. Quem vê a mim, alimenta-se teu pão da vida. Quem segue os meus passos, jamais sente as feridas. E nós, vendo essa mensagem, teríamos que dar de retorno: Mestre Jesus, hoje eu estou aqui. Outra vez em busca desse abrigo, do consolo, desse amor amigo. Luz para o meu caminho, a direção. Estou aqui, como tantos outros em conflitos, tantos outros estão aflitos. Sabe, Mestre, que Tu és a solução. Cristo, meu amigo, cada vez mais forte é a minha fé e a minha crença. Toda parte eu encontro o Teu olhar, a Tua presença, e elevo naturalmente os meus pensamentos em oração. Você é a luz, a sensibilidade. Você é o caminho, é o pão da vida, é tudo. Só você ser é a solução. A solução dos problemas, das vicissitudes, mas também dos valores morais que temos que adquirir aqui, para quando adentrar a vida espiritual, chegarmos lá com regozijo daqueles homens de bem que adentraram essas esferas com a mente, principalmente a consciência tranquila, de que fazemos aqui a melhor parte que possamos fazer. Agora consciente de que somos espíritos imortais e que me renovam. E que quando adentramos o mundo espiritual, começamos a adentrar a nossa própria evolução, porque ninguém evolui simplesmente na parte física. Aqui na Terra, temos esse conúbio de experiências. Estamos numa escola, ainda de provas e expiações. Numa fase ainda que o homem precisa passar, de transição. Essa transição planetária que se acentua a cada dia mais e que parece que os problemas são todos jogados à tona de uma vez só. E cabe a nós, homens espíritos espíritas, estar cientes desse nosso papel social, espírita e, acima de tudo, moral, para conduzir essa fase que a sociedade passa. A doutrina espírita, diz Emmanuel, através das mensagens de Chico Xavier, ela vai ser o grande impulsador, um dos grandes impulsadores do século XXI que se apresenta agora. Na era do Espírito, é a era de podermos harmonizar o corpo de experiências. Então, meus irmãos, meu tempo já era. Mas quando está pressa, meu tempo já era. Então, meus irmãos, temos que, no momento de reflexão, ao deitar de nossa cama, não só fazer a nossa oração, mas fazer a nossa cobrança individual. O que é que eu fiz hoje para melhorar o dia do outro hoje? Porque melhorar o nosso dia é muito fácil. Melhorar o nosso dia é muito cômodo. Mas o que é que eu fiz para melhorar o outro? O que é que eu fiz de melhor para com os meus irmãos? Muitas vezes nós temos nossos irmãos tão distantes uns dos outros. Parece que aquela mensagem água viva, ela está não tão fluidificada assim. É bom falar assim, fica menos impactante. Ela não está tão fluidificada assim. Hoje eu tive um sonho, dizia o poeta do século, nos anos 80. Eu tive um sonho que foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida. Sonhei que todo mundo andava preocupado, tentando encontrar uma saída. Quando em minha porta, ele tocou, sem que ela se abrisse, ele tocou, e era algo tão divino, luz em forma de menino e uma canção nisso. Tinha na inocência a sabedoria da simplicidade, que tudo é mais forte quando todos cantam a mesma canção que eu devia ensinar a todos por ali, e quantos mais houvessem para ouvir, que a fé em cada coração, na força daquela canção, seria ouvida lá no céu por Deus. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe hoje e agora e sempre. Vamos silenciar nossas mentes, aquelas que estão no sentido, pela minha sensibilidade, que elas estão muito ativadas. Vamos silenciar, vamos entrar em conexão com a energia cósmica, que é a energia divina. E pedir a Jesus, antes de mais nada, que possamos ser condutores do bem, onde quer que a gente esteja. Temos também que agradecer e
termos ouvidos para ter ouvido a palavra e a palestra do nosso irmão, e com tanta boa vontade que veio, e com tanto esclarecimento, nos passou essa grande mensagem da noite de hoje. Que Jesus nos abençoe e possamos seguir realmente os passos de Jesus, sempre, para toda a eternidade, que assim seja. Damos por finalizada essa etapa dos trabalhos da noite de hoje, e aqueles que vão continuar para o passo do tratamento agora, já nós vamos distribuir as fichinhas e chamamos. Boa noite.